Boa noite a vocês que estão aqui na igreja e vocês também que estão nos acompanhando pelas redes sociais da igreja, pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom podermos nos reunir na casa do Pai para ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Uma mensagem de amor e de esperança para trazer um pouco de paz, né, ao nosso coração que ultimamente anda tão aflito. E vamos começar louvando ao nosso Deus, assentados mesmo com o hino Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Habita em mim, Senhor. Habita em mim, Espírito. Consegue imaginar isso? Então louve. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste, pois tu criaste a bonito. E hoje tua glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, bem forte. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Tu criastes. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louva a Deus bem forte, grande é teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, agora eu quero ouvir vocês. Só vocês. Grande é teu nome. Grande é teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra. Ouça isso, Deus, é para ti. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá aí. Quando você está se sentindo lá embaixo, Ele está aí com você. Quando você está bem, Ele também está aí. Ele diz: meu filho, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Nós falamos para todo mundo que o Deus de Israel abriu o mar vermelho. Nós falamos para todo mundo que Ele ressuscitou. Mas às vezes quando acontece qualquer dificuldade, nós não acreditamos que Ele pode resolver. Mas Ele é o mesmo Deus. E Ele pode resolver sim, porque foi isso que Ele prometeu. Nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, habita em
nós, Senhor. Bem forte. Espírito luz. Espírito luz. Amém. Aleluia, nosso Deus. Glórias a Deus. Amém. Deus de Israel, o nosso Deus de ontem, de hoje e de sempre, aquele que nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Agora poderemos ficar em pé e também teremos a oportunidade de louvar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino Falar com Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Amém. Vem, Senhor, nesse momento estar com cada um de nós, abençoar também o nosso culto.
E abençoar também, Senhor, nossos dízimos e as nossas ofertas. Esteja com cada doador. Esteja também aqueles que não puderam vir, Senhor. Esteja conosco. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse aqui que acho que fica a bateria mais nova. Se vai ligar, se não passa. Ver se vai funcionar. Boa noite. Confesso a vocês que para mim é uma alegria e é um privilégio estar aqui com vocês nesta noite de domingo na Igreja Central de Terra Roxa. A primeira igreja das quais eu coloquei o pé na minha vida. Nasci aqui em Terra Roxa. O Tião, a Ana Rosa são amigos dos meus pais, ainda quando eu era criança. Os filhos ainda não haviam nascido. Hoje a Ana Rosa já tem um lado, o Tião já tem um lado, uma neta, dentre outros netos mais. O meu sonho, um dia, era poder voltar aqui na igreja de Terra Roxa e pregar nesta igreja. Mas o meu sonho também era que meu pai estivesse aí, nas fileiras destes bancos desta igreja. Já fizeram 4 anos que meu pai descansou. Eu tive o privilégio de viajar por alguns lugares no Brasil, alguns estados. Tive o privilégio de estudar em alguns colégios internos no Brasil, como o IACS, o Rio Grande do Sul, como o antigo Novo Iaê, hoje o NASP, Engenheiro Coelho, a UNADECA, Universidade Adventista de Centro-América, em Costa Rica, e o CAS, onde tem lá o Seminário de Teologia, Colégio Adventista de Sagunto, na Espanha, ali a 30 quilômetros de Valência. É um prazer estar aqui com vocês, e eu fico muito feliz. Certo dia, uma mãe jovem conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde então, ela passou a frequentar aquela igreja. E ela tinha um filho pequeno, de aproximadamente 12, 13, 14 anos, mais ou menos. E ela passou a frequentar aquela igreja e foi abraçado com todo amor e carinho por aquelas pessoas, aqueles membros daquela igreja. E ela se sentia em casa. Com o passar do tempo, não somente a mãe, mas a igreja também veio orando para que o filho, quem sabe um dia, pudesse adentrar as portas daquela igreja e assistir um culto. O tempo passou, a mãe continuou orando. Os membros da igreja, as irmãs que gostavam muito da mãe daquele jovem rapaz, continuou orando, mas o rapaz não veio para a igreja. Até que um dia, essa mãe veio a descansar no Senhor. Houve um velório. A igreja toda estava presente. Houve um cortejo fúnebre até o cemitério daquela cidade. E aquele jovem rapaz, que nunca havia adentrado as portas da igreja, estava junto. Enterraram o corpo da mãe, cantaram alguns hinos, oraram ali pelo filho, e cada um voltou para os seus lares, como se faz com qualquer outra pessoa, quando se leva até o cemitério, quando enterra ali. É os últimos instantes das pessoas com aquele corpo, daquela pessoa que já descansou. A noite chegou e aquele jovem estava ali no túmulo da mãe. Amanheceu o dia e aquele rapaz ainda continuava no túmulo da mãe. Hoje a igreja adventista não canta mais, mas no antigo hinário, Cantai ao Senhor Antigo, havia um hino que se cantava muito, e muitas vezes eu ouvi aqui nesta igreja, quando ainda em flor: mamãe orou por mim. E no outro dia pela manhã, então,
aquele jovem chamado Jeová estava no túmulo da mãe, alguém apareceu e perguntou o que ele estava fazendo ali. Logo de manhã, uma pessoa no túmulo, ou num cemitério, talvez poderíamos dizer que estaria bêbado ou drogado, mas não. Então aquele rapaz disse para aquele homem que apareceu: ontem à tarde, a minha mãe foi enterrada aqui. Quantas e quantas vezes a minha mãe falou comigo, me alertou, mas eu nunca quis ouvir, muito menos dei valor nas suas orações. Ele conversou um pouco mais com aquele homem, então aquele homem disse a ele: mas você poderá rever a sua mãe um dia. Mas ele perguntou: como? Como se a minha mãe está aqui enterrada? Eu sei que nunca mais poderei vê-la. Ele disse: você poderá. A Bíblia nos traz desta esperança. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que ao toque da 7ª trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, por ocasião da volta de Jesus, os que estivermos vivos, e fomos ganhar a salvação, sim, seremos transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Então aquele rapaz, após ouvir essas mensagens, aquelas palavras confortantes, ele volta para sua casa, possivelmente sozinho. Não tem fato, não se narrou um fato que talvez ele pudesse ter um pai ou irmão, alguma coisa nesse sentido. Ele volta para casa, e alguns dias passaram. Ele sentiu em sua mente, em seu coração, tocado pelo Espírito Santo, que ele deveria ir à igreja das quais a mãe frequentava. Ele relutou por um tempo, até que um dia, um sábado pela manhã, os cultos já havia começado, ele adentrou as portas daquela igreja. Uma das irmãs, quando viu, conhecia ele pelas fotos que a mãe mostrava, disse: olha, o Jeová está vindo na igreja, está entrando. Todas as irmãs, naquele momento, vai até a porta da igreja e cumprimenta ele e diz: você é muito bem-vindo. Nós amávamos a sua mãe quando ela frequentava aqui esta igreja. Ele entrou e sentou num dos bancos do fundo. E com o passar do tempo, Jeová começa a frequentar a igreja adventista e decide se batizar. Após se batizar, um dos anciões da igreja local decidiu então conversar com ele e incentivou que ele fosse estudar. Terminou o 2º grau, esse ancião daquela igreja então decidiu conversar com ele e disse: você não quer estudar teologia? Nós temos um colégio, temos 4 no Brasil. E esse jovem Jeová decide estudar teologia no IAN, na Bahia. Se tornou um pastor. Hoje Jeová é um dos pastores da Associação Amazonina Ocidental, para a honra e glória de Deus, amém? Imagine se vocês o encontro que será no céu um dia, na volta de Jesus. A mãe descansou no Senhor, então Jeová vai chegar até a mãe e dizer: mãe, sabia? Após a senhora descansar, eu conheci a igreja adventista das quais a senhora frequentava. Os irmãos e as irmãs daquela igreja me receberam como filho. Estudei, mãe, me tornei um pastor. Essa é a sua nora e essa é a sua filha, que ele tem uma filhinha. A importância de ouvir a voz de Deus, é isso que está em nossas mentes, em nossos corações, sistematicamente. Quantos anos nós estamos dentro da igreja, frequentando as fileiras deste banco? Vocês têm que entender o seguinte: hoje não é, o mais importante não é a volta de Jesus, e sim como está a sua vida, se Jesus voltasse hoje. Mas eu quero ler alguns versículos com vocês, para que nós possamos entender. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10. Mas antes, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Obrigado, Senhor, por permitir que nesta noite de domingo pudéssemos estar aqui em Teu santo templo e juntos louvarmos e agradecer o Teu santo nome. Clamo uma bênção especial a cada uma das pessoas que estão presentes aqui neste momento, e aquelas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que cada uma delas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, possa vir a aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, que eles possam ter encontro pessoal com Jesus,
que eles possam se preparar, que eles possam ouvir a voz de Deus, e quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, eles poderão estar com braços abertos e dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos. Que eu possa falar neste momento, não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Juízes 6, de 1 a 10. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subia como seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e grande multidão que não se podia contar nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E o versículo 10 diz: e a vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Assim está dizendo o Deus de Israel. O povo de Israel estava empobrecendo cada vez mais. A Bíblia narra a história que eles plantavam, eles cultivavam, criavam ovelhas, eram produtores, eram agricultores, não eram pessoas preparadas para a guerra, mas eles haviam se afastado de Jesus. E agora eles estavam enfrentando dificuldades, e nós não somos diferentes. Muitas das vezes nós esquecemos de Deus porque estamos vivendo uma vida confortável. Existe um ditado que diz que ou nós voltamos a Jesus, ou nós procuramos a Jesus pelo amor ou pela dor. Existem duas diferenças, e aqui a Bíblia vem narrando. Gideão foi o 5º juiz de Israel. Gideão foi o juiz que libertou o povo de Israel da opressão de quem? Dos medianitas. E Gideão, assim como qualquer outra pessoa no Velho Testamento, cada nome tinha um significado. E Gideão significava destruidor, guerreiro poderoso, ou até mesmo lenhador. E a Bíblia narra que os israelitas passavam uma fase muito difícil, passavam por dificuldades. E naquele momento ninguém mais via soluções. Não havia um líder naquele momento para aquele povo de Israel. Imagina se vocês, aquele agricultor trabalhando, eles sabiam que os medianitas, os amalequitas e outros do Oriente estavam num vale. E a qualquer momento, aquelas pessoas poderiam atacar o povo de Israel. Então a Bíblia narra em Juízes 6, versículo 12, que Gideão estava colhendo o seu trigo, quem sabe ainda meio verde, para poder esconder, para que as pessoas não levassem tudo. E naquele momento Gideão estava angustiado, colhendo o trigo. Ele de repente ouviu uma voz: o Senhor é contigo, homem valente. É que a Bíblia está dizendo, quando ouviu a palavra de um anjo, esse anjo era Deus: o Senhor é contigo, homem valente. Imagina se vocês, naquele momento, ele estava colhendo trigo, e aquela mesma voz, naquele momento, diante de uma árvore que aparece para Gideão, foi o mesmo anjo, foi o mesmo Deus que apareceu para Moisés no deserto e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa
da Terra Santa. Sabe, irmãos, foi o mesmo Deus que disse para Moisés: Moisés, você vai ser Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. A Bíblia diz: o único homem na face da terra que teve um profeta, humanamente falando, foi Moisés. Foi o homem que diz: Moisés, toque com o cajado no Mar Vermelho, ali vai se abrir uma estrada para que meu povo possa passar no meio dele. Quase 400 anos no deserto. E quando nós vamos em 1 de Coríntios, capítulo 10, 1 e 2, fala que todas aquelas pessoas foram batizadas pela nuvem que era o próprio Deus e em Moisés. Eles precisavam ser batizados. E aquela abertura do Mar Vermelho tinha um significado muito importante, muito mais para frente, quando se enviaram aqueles espias para espiar a terra prometida. Raabe, a prostituta, que muitas pessoas criticam as prostitutas quando muitas das vezes dentro da igreja. Esta mesma prostituta que está na galeria de heróis da fé de Hebreus 11, esta mesma prostituta das quais Jesus vem da linhagem desta mulher, foi o mesmo Deus que disse para o povo de Israel: vocês marcharão pelo deserto, simplesmente terão que ouvir a minha voz, ouvindo a minha voz eu lutarei por vocês. Levíticos capítulo 26, Deuteronômios capítulo 28, basta nós lermos a palavra de Deus. E agora neste momento esse anjo vai até Gideão e diz: não temas, homem valente. E é o que Jesus nos está dizendo nesta noite: não temas, meus filhos, eu estou com vocês, não importa as dificuldades que vocês estão enfrentando. E é por isso que Jesus está nos dizendo: vinde a mim. Não importa a dificuldade que você está enfrentando, se é financeira, se é familiar, se é a dor por alguém que está no hospital, se é a dor por ter perdido alguém que você amava muito. O importante é que Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui Jesus está diante de um homem que mal ele sabia que seria um líder de Israel. Aqui Jesus está diante de um homem que seria poderoso, que ficaria na história das quais hoje nós estamos estudando sobre esse homem, das quais cada um de nós que estamos aqui, não importa se somos um pouco mais velho ou mais novo, Deus deseja usar cada um de nós na sua obra, e é isso que nós precisamos entender. Mas parece que Gedeão não havia entendido o significado da frase, homem valente. Deus ia fazer dele um líder corajoso, um líder poderoso. A força do servo, a força do Senhor não vem de si mesma, mas ela vem de Deus. A nossa força não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Dependemos completamente da graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo posso. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso, tudo podemos em Jesus Cristo que nos fortalece. Os homens valentes são aqueles que confiam no Senhor e dependem completamente dEle. Nas conversas com Gideão, reiteradas vezes, diversas vezes Deus afirmou e repetia: eu estou contigo. E hoje Jesus nos está dizendo aos nossos corações: eu estou com você. A partir do momento que você vem à luz, que sua mãe dá luz, que as nossas mães deu a luz a cada um de nós, a partir do momento que cada um de nós viemos a este mundo, um anjo é designado para ser nosso protetor. E se Jesus não voltar e nós descansarmos, essa é a missão desse anjo, estar conosco. E se nós descansarmos e na volta de Jesus, a primeira pessoa que veremos ao abrir os olhos, é claro, veremos Jesus de longe, mas será nossos anjos, os anjos da guarda. Eu fico imaginando uma pessoa como eu, que nasceu num lar cristão, e ao longo de 17 anos se afastou dos caminhos de Deus. Fiz muitas coisas terríveis, mas tive a oportunidade de voltar. Quando eu era criança, muito pequeno, eu corria pelos corredores desta igreja. Pela forma como a minha mãe me vestia, me chamavam de pastorzinho. O sonho da minha mãe e de meu pai era me tornar um pastor.
E me vem a história na casa do irmão Tião, da irmã Ana, sexta-feira à noite, conversando. Vem à minha mente a história de Jonas, quando Jesus disse: você precisa ir para Nínive e pregar para aquela cidade corrupta. Mas Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Ele precisava percorrer somente 1000 quilômetros. Mas por não querer ouvir a voz de Deus, ele precisou percorrer 4.000 quilômetros. E no final da história, toda a cidade de Nínive, de aproximadamente, na época, 120.000 habitantes, uma cidade que de uma ponta a outra era 3 dias de caminhadas, se salvou. Eu estudei no antigo Novo Iaê, hoje o NASP. Alguns amigos meus, eu tenho no grupo, são pastores e já estão quase se aposentando. Mas depois de muitos anos, após Deus me livrar da morte por 7 vezes, e uma delas foi aqui em Terra Roxa, eu decidi estudar teologia após voltar para a igreja. Então fui para fora do Brasil estudar. Tive o privilégio de fazer semanas de oração em todos os países: Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Tive o prazer de estudar na Europa, num país que eu jamais pensei pisar. Tive o prazer de andar todos esses países da América do Sul, América Central, e nunca pensei em estar lá. Quando eu decidi voltar para a igreja e fazer a vontade de Deus, Deus me levou por caminhos que jamais eu pensei trilhar. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e fazemos a vontade de Deus, Deus faz com que nós vamos por lugares das quais jamais pensamos estar lá. Terminei teologia, mas o fato é que eu terminei teologia tarde. No Brasil já não tive mais o chamado pela idade. Mas eu continuo dizendo que a melhor parte do pastorado eu faço, que muitas das vezes é o que eu estou fazendo aqui hoje na Igreja Central de Terra Roxa, Tião, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a irmã Ana Rosa também, de pregar, de conversar com as pessoas, de visitar. Agora visitamos algumas pessoas esses dias, das quais estamos aqui, eu e minha mãe acompanhando o Tião e a Ana Rosa. E o Tião também veio pela igreja, pelo testemunho, diz ele, do meu pai e da minha mãe, ainda quando morávamos lá, na R4. A importância de ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo disse: tudo podemos em Cristo que nos fortalece. A missão começa em casa, é quando nós ouvimos a voz de Deus. Mas nós sabemos que Gideão antes quis a confirmação de que realmente ele estava falando com Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel. E após ele ter essa confirmação, depois de que Deus chamou a atenção de Gideão, Deus lhe deu a primeira missão. Assim como cada um de nós, quando aceitamos a Jesus, tornamos novas criaturas, então Deus nos dá a missão. E Deus disse para Gideão, Juízes 6, 25 e 26, destrua todos os ídolos da casa de seu próprio pai, e edifica no mesmo lugar um altar para o Senhor. Havia ídolos na casa do pai de Gideão, e neste momento então precisava começar pela sua própria casa. A Bíblia fala que eles já haviam se afastado completamente de Deus. Os medianitas, os amalequitas subiam contra eles, e muitas outras pessoas do Oriente, e a Bíblia é clara, é como gafanhotos. O que eles não levavam, eles destruíam, era simplesmente assim. Era uma nação odiada, por ser uma nação poderosa, porque tinha o Deus de Israel, e as outras cidades, os outros países circunvizinhos, tinham raiva, porque Israel prosperava. Quando eu ainda estudava em Costa Rica, eu procurei um livro, e eu encontrei esse livro, e eu comprei este livro, muito antigo, e acabei doando de presente para o irmão, para o museu, na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso. Me deu um certo arrependimento depois, mas ainda vou conversar com ele, vou conseguir esse livro de volta. É difícil de encontrar. E nesse livro, como nome, Protocolo dos Sábios de Sião, ele precisa ser folhado com todo carinho, porque se você folha ele com muita força, as folhas desmancham. Então de um lado está Protocolo dos Sábios de Sião, do outro lado está Israel manda. E esse livro então foi escrito por um rapaz que ele viveu aproximadamente na mesma época de Ellen White. E o que acontecia na época com o povo de Israel,
que eles eram massacrados em toda a Europa. Então ele pegava os jornais do dia e ele escrevia no livro. Sabe por quê? Os israelitas da época, o povo judeu da época, onde eles colocavam a mão, prosperavam. A maior parte do povo rico dos Estados Unidos são judeus. Silvio Santos é judeu. Luciano Huck é judeu. O homem responsável pelo dinheiro do Vaticano, que cuida das finanças do Vaticano, e a Bíblia diz que é poderosa, que é rica, é um judeu. E aqui então, ele teve essa missão, destruir os altares. E nós temos a nossa missão, como cristãos, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Nós temos a missão de destruir tudo que nos afasta de Deus. O que é que tem em sua casa, que está te afastando de Deus hoje? Quais são os ídolos? Pode ser uma imagem, pode ser um telefone, que te afasta de Deus, que você tem o tempo todo para olhar no telefone, mas não tem tempo para estudar as Sagradas Escrituras. Quando nós tornamos adventista do sétimo dia, não é simplesmente por tornar adventista. Jesus deseja que nós o conhecemos como Ele é. Normalmente, quando um casal de namorado que é cristão, eles começam a namorar, então ele passa a conhecer a família da futura esposa. Ela, como futura esposa, passa a conhecer a família do futuro esposo, se torna uma família. E assim que Jesus deseja que nós o conhecemos. Os vizinhos ficaram irados com o pai de Gideão, Joás, mas eles destruíram tudo. Deus deu a vitória para Gideão contra os medianitas naquele dia. Chegou o grande dia, imagina-se vocês. A Bíblia diz que era como gafanhotos, era como areia do mar. Então Deus vai até Gideão e diz: chegou o grande dia da batalha. Gideão estava à frente de pessoas que eram agricultores, não eram pessoas preparadas para a guerra. Estava com 32 mil agricultores. Quais eram as armas desses agricultores? Talvez uma foice, uma enxada, um facão. E os medianitas tinham 135 mil soldados. E Jesus disse: Gideão, eu estou contigo, seja forte. Gideão começa a fazer os cálculos na mão, então de repente ele fala: meu Deus, é 4 contra 1. É muito. Como nós agricultores vamos vencer esse povo que parece como areia do mar? Mas Deus tinha um propósito para o povo de Israel naquele momento. Sua desvantagem militar era muito grande nesse momento. Mas quando nós lemos Juízes 7, versículo 18, versículo 16, Juízes 7, versículo 16, a Bíblia nos diz: e o Senhor lhes disse, veja bem, portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fora o quê? Um só homem. Mas Gideão nesse momento estava tremendo na base. Era 32 contra 135 mil, era 4 por 1. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com esse número de soldados, era muito ainda. Foi feita uma nova seleção, e Deus disse: conforme esses homens descerem para tomar água no rio, você separa um tanto para cá e um tanto para lá. Só que antes Gideão disse, havia muitos, era 32 mil, a hora é agora. Quem estiver com medo, quem for covarde, é o momento agora de abandonar as fileiras e voltar para os seus lares, vai cuidar da sua vida, e possivelmente os amalequitas vão destruir tudo. Agora quem for homem, corajoso, fica comigo. Muitos saíram, mas então Jesus disse para Gideão: ainda é muito. E naquele momento, quando ele fez a seleção, ali a forma como eles beberam água, mas um tanto foi para lá, e desse lado ficou 300 homens. Jesus disse: com esse você lutará contra os medianitas, os amalequitas e os outros que com ele subiam. Eu fico imaginando naquele momento, tento imaginar o rosto de Gideão. Se naquela época era 4 por 1, mas agora a vantagem era muito grande, era 450 por 1. Mas Jesus dizia: você ferirás os medianitas como se fora um só homem.
Quando nós vamos em Levíticos, capítulo 26, ali nos diz que a luta não é nossa. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, a luta é de Deus, é Ele que luta por nós. São os anjos da guarda que estão ao nosso lado todos os tempos. Deus tinha um propósito definido nessa redução de forças militares. Ele mandou o exército à batalha com uma desvantagem tão grande, para que ninguém pudesse dizer, está em Juízes 7, versículo 2, a minha própria mão me livrou. E é o que tinha em mente naquele momento Jesus. Vocês conhecem a história de como, após construção da arca, aqueles animais entraram de par em par. Vocês sabem da história, não sabem? Vocês sabem que aqueles animais entraram de par em par na arca. O que aquelas pessoas não sabiam na época, que era algo incomum, que aqueles animais estavam entrando de uma forma ordenada. Ellen White, em seu livro La Verdade acerca de Los Angeles, ou Todas as Missões dos Anjos, nos diz que cada lado de cada animal havia um anjo de Deus conduzindo aqueles animais para a arca. Quando Jerusalém, o povo de Jerusalém, o povo hebreu havia adentrado na terra prometida, eles estavam prestes a conquistar a cidade. Então, no último dia, eles deram 7 voltas em volta da cidade e simplesmente tinham que gritar e tocar as trombetas. Não foi isso? Mas antes, os espias haviam saído daquela cidade. E Raabe, a prostituta, disse, quando vocês virdes para tomar a cidade, lembre-te de nós. E aquele pessoal, então, aquele povo que havia sido escolhido, depois no final lá, por Josué, para que tomasse a cidade, eles disseram, você e todos quanto estiverem na sua casa, no dia que nós tomarmos a cidade, serão poupados. Fizeram ali uma promessa, e essa promessa não poderia ser cumprida. Então, quando ele estava prestes para tomar a cidade de Jericó, se não me falha a memória, no último dia, eles deram a última volta, tocaram as trombetas e gritaram. Ellen White nos disse que os anjos de Deus empurraram as muralhas. Nenhuma pessoa deveria tocar nas muralhas, porque se tocasse nas muralhas, nada cairiam, para poder dizer, a minha mão derrubou. E agora nós temos aqui um homem, após escolher esses 300 soldados, os 300 de Gideão, estrategicamente, então eles definiram a estratégia, 100 para lá, 100 para lá e 100 para trás com Gideão. E era meia-noite quando eles deveriam quebrar os cântaros vazios, tocar a trombeta e simplesmente gritar, espada pelo Senhor e espada por Gideão. É o que eles deveriam fazer naquele momento. Terminando a história, o povo de Israel destruiu aquelas pessoas. Eles se confundiram entre si, na realidade, se mataram entre si, ficaram loucos. Deus livrou eles, e Deus nessa noite deseja livrar a cada um de vocês. Mas eu quero terminar com uma história muito triste que aconteceu. O irmão neste momento irá projetar a foto. Essa foto é exatamente aqui, na igreja central de Terra Roxa. No ano de 1996, esta igreja aqui, acredito que a grande maioria conhece a história. 1976, perdão. Inclusive esta história está publicada no meu livro. Eu escrevi um livro com o título Do Arado de Bois para as Universidades. Eu continuo estudando até hoje. Esse ano eu termino minha 7ª faculdade, faço um doutorado e escrevi um livro e conto parte da minha história. Essa foto aqui, Deus me livrou pela primeira vez das 7 vezes que Deus me livrou da morte. Aqui havia 2 pessoas no começo, 2 irmãozinhos, Eloí e Eloai, alguma coisa assim, mas dentre eles havia uma jovenzinha mais à frente um pouco, que tinha aproximadamente 6 anos de idade, conhecida como Simone, chamava de Simoninha, uma jovenzinha pequena, igual esta jovenzinha que está no colo da mãe ali agora. Ela corria aqui nas fileiras desta igreja, e segundo as pessoas da época,
Nessa época o Tião ainda não estava nessa igreja. Um dia depois, não é mesmo, Tião? Uma semana depois do ocorrido, o Tião e a irmã Ana Rosa começaram a frequentar esta igreja. Disseram eles que essa jovem criança tinha uma voz angelical. A minha mãe está aqui, ela estava no momento. Fomos cumprir uma promessa de estarmos na igreja central de Autônia. A igreja central toda de Terra Roxa foi para lá. Atravessamos o rio Piquiri, que era balsa na época. Passamos o sábado pela manhã, o sábado à tarde, o sábado à noite numa linda social. Comemos um lanche e nos despedimos. Eu não falo por mim, porque eu era muito criança, como essa criancinha que está na mãe, 4 anos, talvez eu tinha no máximo 3 para 4 anos. Mas o fato é que eles se despediram e vieram embora. No meio do caminho, quando o ônibus estava ainda indo, teve um problema mecânico, o motor de arranque não funcionava, então o ônibus só funcionava empurrando no tranco. Após despedirmos, adentramos a balsa do rio Piqueri para voltarmos do outro lado, para a Terra Roxa. O calcereiro esqueceu de calçar o ônibus ficou ligado, e dentro do ônibus havia 9 pessoas, incluindo a mim. A minha mãe estava pelo lado de fora, com a minha irmã Marlina, a mais velha. O meu pai estava ao lado, e a minha mãe sistematicamente insistia para que meu pai me tirasse do ônibus, e eu estava dormindo, assim como estavam estas pessoas também. Após muita insistência, meu pai me tira de dentro do ônibus, ele faz a volta por fora, ficou chateado com a minha mãe e vai para trás do ônibus. Ainda ficaram estas pessoas. A balsa começa a sair, inclina a frente, então o ônibus começa a voltar de ré. Alguém dá um grito, o ônibus está descendo. O motorista, mais que rapidamente, entra do ônibus e tenta frear o ônibus, mas já era tarde demais. A roda traseira já havia caído. Era um breu. O desespero bateu naquelas pessoas que estavam ali naquele momento. A balsa chega do outro lado do rio. Aquelas pessoas descem da balsa no chão, eu fico imaginando a cena. Imaginem-se vocês a cena. Todos de joelhos clamando a Deus por um milagre. Eram 8 pessoas, 4 crianças e 4 adultos. Inclusive a Simoninha que cantava, que tinha uma voz angelical. Existem coisas em nossas vidas que nós não sabemos o porquê. Por que Deus permite tantas coisas acontecerem? O que a Bíblia diz em Salmo 34, versículo 7? O anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defende. Por que Deus não defendera, então, salvar estas pessoas que estavam voltando de uma igreja, de uma programação especial? Mas a Bíblia também diz, quão precioso é aos olhos de Deus aqueles que descansam no Senhor. A dor imensurável da família, que chorou muito. Eu fico imaginando todo mundo de joelho naquele momento, após algumas horas, de um lado do rio Piquiri, do outro lado do rio Piquiri, as pessoas em desespero e angústia, tentando salvar. Algumas das crianças estavam em cima, no porta-malas do ônibus. Quem sabe o pai, alguém delas, tentou salvar as crianças, mas não pôde. O ônibus afundou. Eles cantavam, eles oravam. Ali era um pedido, clamando a Deus por um milagre, mas Deus não fez este milagre, o milagre não aconteceu. Existem alguns porquês em nossas vidas que acontecem, que só na eternidade, se nós estivermos lá, saberemos. Por isso a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer. As famílias enlutadas, porque aqui eram todos da mesma família, parentes, eram parentes. Desde então o desespero destas pessoas de 1976 até hoje, os que estão vivos, é a esperança de ver Jesus voltar e encontrar estas pessoas. Assim como eu também tenho a esperança de ver o meu pai, ver as minhas avós, o meu avô. Um de meus avós aqui mesmo em Terra Roxa tirou a própria vida. Gostaria de ver todos, mas para que eu possa vê-los um dia, eu preciso me preparar. Eu preciso dedicar a minha vida. Eu preciso ajudar a concluir a missão que é pregar o Evangelho. Porque um dia eu quero ver
Jesus voltar. Porque um dia eu quero ver o meu pai e a minha avó. Porque um dia eu quero ver as pessoas que nós amávamos. Enquanto o irmão prepara o hino final, quem sabe, mudando aqui muito rapidamente, o hino 131. Vamos cantar o hino 131, mas eu preciso dizer a vocês, nós precisamos ser justificados, nós precisamos ser santificados. A justificação seria Deus tirando o povo do Egito. A santificação, Deus tirando o Egito de nós. Nós precisamos estar cada dia nos preparando para encontrar com Jesus. A igreja rapidamente precisa de reavivamento e reforma. Reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Reforma sem reavivamento é legalismo. Reavivamento e reforma preparam um povo para a vinda de Jesus. E a Bíblia nos está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza de Deus para aqueles que Ele convocou das trevas para as maravilhosas luz. E é o que nós precisamos fazer neste momento. Se um dia nós quisermos ganhar a salvação, nos dedicarmos, ajudar o pastor distrital, ajudar os anciões, os diáconos, as diaconisas, as anciãs que serão ordenadas em breve, fazer o nosso papel. E eu quero deixar um recado aqui para vocês nesta noite, não sei se vocês já fizeram ou não. O pastor distrital, não se esqueçam disso, o pastor distrital, além de pastor, ele é pai, ele é esposo, ele é amigo, ele é administrador, ele é conselheiro, ele é psicólogo. Quando você puder, vá até a casa do seu pastor, não para pedir nada, simplesmente para dizer: pastor, queremos orar pelo Senhor e pela sua família. Faça isso com os diáconos e as diaconisas, faça isso com os anciões da igreja. Agora, mais do que nunca, é o momento de nos prepararmos. Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Prestes está para acontecer a união das igrejas. Logo em seguida, o decreto dominical. E lembre-se, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida, se Jesus voltasse hoje. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 131. Oremos. Querido Deus, sendo o Senhor o Deus de Israel, sendo o Senhor o Deus dos exércitos, sendo o Senhor o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sendo o Senhor o nosso Deus, das quais nós adoramos, inclinamos diante de Ti e reconhecemos que o Senhor é o Criador do universo. Neste momento, Pai, em especial, esse culto
é direcionado ao Senhor. Estamos felizes porque estamos tendo a oportunidade de estar nesta noite no teu santo templo para louvar e engrandecer o teu santo nome. Assim como Salmos 150, versículo 6 nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Assim como o homem mais inteligente da terra, humanamente falando, não houve antes e nem haverá depois, até a volta do Senhor a essa terra. Salomão disse: o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Por isso, Senhor, agradeço pela oportunidade desta noite de estar aqui nesta igreja. Clamo humildemente uma bênção especial a cada um dos membros, dos diáconos, das diaconisas, dos anciões da igreja e do pastor, que cada um deles possa estar em teus braços de amor, e que teus santos anjos estejam conosco agora, ao regressarmos aos nossos lares, em paz e em segurança, em nome de Jesus, amém. Com tua paz eu vou, ó Jesus, cheio do teu amor, iluminado por tua luz, permaneça em mim, onde eu estiver, Senhor, faz teu servo teu por onde eu for, só a ti cantarei.